Nós estamos numa série de mensagens de milagres de Jesus. E quando o pastor me propôs isso, eu fiquei com dúvida entre 3 milagres. Eu não sabia qual milagre escolher, são os 3 que eu mais gosto. É a cura da filha de Jairo, a mulher samaritana e a mulher do fluxo de sangue. E eu fiquei na dúvida, eu perguntava, Deus, o que será que eu faço? Qual será que eu escolho? E quando eu fui fazer um devocional na quarta-feira à noite, do Charles Spurgeon, não sei se vocês conhecem, ele tem um devocional da manhã e um devocional da noite. E a primeira frase do devocional dizia assim: um dos mais tocantes e instrutivos milagres de Salvador está diante de vocês essa noite. E aí quando eu li aquilo, era sobre ela, a mulher impura. Então eu entendi que Deus queria que eu compartilhasse sobre ela. Então hoje, essa noite, eu vou compartilhar com vocês sobre o milagre da mulher do fluxo de sangue. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia. Glória a Deus, isso quem é da casa não esquece, glória a Deus. Em Lucas, capítulo 8, versículo 40, até o 48. Vou ler aqui com vocês, não sei se... Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhes que fosse à sua casa, porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à beira da morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então, a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então Jesus lhe disse: Filha, vá em paz, a sua fé a curou. Uau, para mim é um dos milagres mais instrutivos mesmo, porque eu, meditando na palavra, o Senhor me trouxe 3 tópicos muito importantes sobre essa palavra. E para você entender um pouquinho do contexto, em Levíticos 15, versículo 19, diz assim: é uma lei, que Deus estava falando para Moisés. Quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará impura por 7 dias. Quem tocar nela durante esse período ficará impuro até o pôr do sol. A tecnologia que a gente sabe que provavelmente 12 anos sofrendo com uma hemorragia, ela estava ou com uma endometriose, que hoje em dia endometriose é um problema mais até recente, mais falado com frequência, ou uma hemorragia uterina, ou uma disfunção ali na menstruação mesmo, um distúrbio menstrual. E você imagina ficar 12, não são 12 dias, não são 12 horas, são 12 anos com esse problema, sofrendo com esse problema. E aí é que eu quero entrar no primeiro ponto dessa mensagem, que é a paciência da espera. Gente, ela esperou 12 anos. 12 anos. 12 anos de dor, 12 anos de sofrimento e 12 anos de isolamento. Por quê? Porque ela é considerada impura. A sociedade não ficava perto dela, ela era impura. Então você imagina 12 anos sozinha. 12 anos sozinha. E quando ela teve esse problema, ela tinha tudo para murmurar, tudo. Porque convenhamos, quando cai um problema no nosso colo, em 5 minutos, não, nem em 5 minutos. Quando a gente recebe, quando a gente assimila o problema, em menos de 1 minuto a gente faz o quê? Murmura: meu Deus, eu não acredito, por que isso está acontecendo comigo? De novo não, Deus não me ama, Deus não me quer, não é assim, não sei o que está acontecendo, Deus para mim não sabe da minha existência, para mim não sei o que está acontecendo, está muito louco isso aí. Então a primeira coisa que você faz, ou você murmura, a murmuração, ou você desiste, não quero saber, não estou nem aí, deixa o problema que se resolva sozinho, ou você vai enfrentando esse problema e empurrando com a barriga. E vai indo, e em vez de resolver o problema. E ela desejava ser curada. Ela lutou com todas as forças que ela tinha
fisicamente. Ela foi em todos os médicos que podia. E todos os médicos que ela foi, não tinha a cura para ela. Não tinha jeito. Então, e pior ainda, em Marcos 5:26, vai dizer assim: ela padecera muito sob os cuidados médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Então ela não era somente impura perante o povo. Além de impura, ela estava pobre, porque ela gastou tudo que ela tinha com médicos e ninguém resolvia. E ainda pior, a hemorragia só piorava. Em vez de melhorar um pouquinho, não, a hemorragia só piorava. E eu te pergunto, você já teve essa experiência? Onde você faz, tenta de tudo na força do seu braço, e você está cada vez mais no fundo do poço. Cada vez mais as coisas pioram, cada vez mais não dá certo. Você já teve essa experiência? Ela teve uma escolha. Ela podia estar deprimida, sozinha, isolada, e podia morrer daquele jeito. Ela podia aceitar a morte daquele jeito, que não tinha mais jeito para ela. Ela podia ter falado que Deus não gostava dela, que Deus não existe. Podia ter espraguejado Deus e espraguejado todo mundo perto dela. Porque você imagina, se ela era impura, quanto as pessoas ao redor dela não queriam ficar perto dela e provavelmente zombavam dela. E olha quantas certas pessoas falavam assim: esquece, você já está sofrendo aí 1 ano, 10 anos, 12 anos, então esquece, você não tem mais solução, não tem mais jeito para ti, vai ficar assim a vida toda. E ela podia ter escolhido ficar deprimida, ficar quieta, ficar com esse problema, mas não. E aí que a paciência da espera levou o milagre dela. Por quê? Eu te pergunto, quando que tudo mudou? E tem um versículo bíblico que diz, em Marcos 5:27, diz assim: Quando que tudo mudou? Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar seu manto, ficarei curada. Queridos, aqui foi uma mudança de atitude. A mudança dela, o poder da atitude dela, movida pela fé, virou a chave na vida dela. E é isso que eu quero trazer para vocês. O que você está esperando para mudar a sua atitude? Às vezes a gente não faz nada, fica aqui. O que você está esperando para mudar a sua atitude? Seja diferente, faça a diferença, pare de reclamar e olhe as pessoas estão ao redor. Porque muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor nos desviam dos caminhos de Deus. Muitas vezes os amigos que a gente acha que são amigos, eles vão te deixar mais para baixo ainda, te colocar mais no fundo do poço, em vez de te trazerem uma solução. E esses amigos, pior ainda, talvez você está contando com amigos que nem sabem nada sobre Deus, ou que só sabem e não pregam nada sobre o Evangelho, não vivem nada sobre o Evangelho. Obrigada, Manu. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Até os influenciadores, né? Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Será que são os influenciadores da internet que vivem uma vida de manhã com Deus no devocional e uma tarde na bagunça, no pecado? Será que são eles que você está seguindo? Será que são eles que você está ouvindo? Em vez de ouvir isso aqui? Isso aqui é a palavra viva. Está aqui todas as respostas. E o que foi que essa mulher fez? Quando que ela mudou a atitude? Quando ela ouviu Jesus. Isso foi a diferença. E aí, agora, no segundo tópico da nossa mensagem, eu vou trazer um pouco sobre o coração de Jesus. Quando eu estava lendo o devocional do Charles Spurgeon me deu uma outra visão realmente do coração de Jesus, do amor de Deus. Você imagina, ela tocou nas vestes de Jesus. Ela nem olhou para Jesus e o milagre aconteceu. Nos outros milagres, por exemplo, o que estava acontecendo, né? Ali o Jairo estava desesperado em busca da cura para a filha dele que tinha 12 anos. Jairo saiu correndo atrás de Jesus. Quando as pessoas ouviram que existia um Messias, filho de Deus, que estava fazendo milagres, o que as pessoas foram? Diretamente correndo ao encontro de Jesus, mas queriam o quê? Face a face. Jesus, salva, Jesus, eu preciso de um milagre, Jesus, eu preciso de cura aqui. E isso estava acontecendo naquele momento. Jairo estava atrás de Jesus, estava com Jesus, minha filha precisa de cura. E todos os milagres, as pessoas o quê? Olhavam para Jesus, para o milagre acontecer, para pedir o milagre. E ela não. Eu vou pedir para a pastora rapidinho para a gente encenar
a cena, porque para mim é uma das cenas que mais choca. Porque foi o momento que ela tocou em Jesus, tanta coisa aconteceu e a gente tem tanto para aprender. Então a pastora é Jesus e eu sou a mulher do fluxo de sangue. A pastora vira para lá, a pastora tá andando, ou Jesus tá andando. É isso aqui mesmo. E o que ela fez? Isso aqui. Quando ela fez isso aqui, Jesus para automaticamente. Queridos, a fé que ela tinha não curou em 5 minutos, 10 minutos. Quando ela tocou aqui, ela foi curada. A hemorragia cessou. Ela acabou, a hemorragia cessou. E o que Jesus fez? Por quê? Porque ele sente que saiu o poder dele. Queridos, obrigada, pastora. Quando Jesus para e sente que saiu o poder dele, eu imagino aquela mulher ali de joelhos, nas vestes de Jesus, totalmente constrangida. Por quê? Porque ela sabia que todo mundo não gostava dela, porque ela era considerada impura. E o que talvez passou na cabeça dela? Roubei o poder de Jesus. O que eu fiz? Eu roubei o poder de Jesus. E aí, será que ela pensou assim? Eu roubei o poder de Jesus. Jesus pode tirar a cura de mim. Queridos, se a gente realmente conhecesse e entendesse o amor de Jesus por nós, nós não pensaríamos nada disso. E será que Jesus seria capaz de tirar de você uma bênção depois de ele ter te dado? Então eu tenho certeza que o medo tomou conta dela. O medo tomou conta dela aquela hora porque ela pensou, meu Deus, se eu roubei o poder dele, ele vai querer de volta? E o milagre já tinha acontecido. E o que Jesus falou? Ele falou o quê? Vá em paz, a tua fé te curou. E é isso que eu quero que vocês entendam. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos. Como que a gente pode crer? Como que a gente pode crer tudo nele e achar que ele vai querer mal da gente? Nós somos filhos. Nós somos herdeiros da salvação pela fé. Então é isso que eu quero que você entenda. Nós somos herdeiros dele. Nós somos herdeiros de Deus. E eu entro agora no terceiro tópico da mensagem. Então, o primeiro foi, os ensinamentos que a gente tem. O primeiro foi a paciência dela esperar. Ela esperou pacientemente, não murmurou por 12 anos. Então, o coração de Jesus, ela entendeu que Jesus era tudo e que Jesus era tão bom que jamais ia tirar a bênção que foi concedida para ela. E nesse momento, ela tomou o lugar de filha, de herdeira da salvação. Por quê? Porque nós somos herdeiros da salvação pela fé. Se nós somos constantes na fé, se nós vivemos realmente o que está aqui, nós somos herdeiros da salvação. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Viver o que está escrito aqui. Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Nós não conseguimos ser mundanos e cristãos. Ou nós somos um, ou nós somos outro. Ou nós decidimos viver o que o mundo nos oferece, porque, claro, é muito bom, né? O mundo que nos oferece. Ou a gente vive isso aqui, que é muito, muito melhor. E eu posso te dizer com certeza nisso. E o terceiro tópico da nossa mensagem, que é com certeza o óbvio, né, desse milagre, é a fé. A fé inabalável dela. Ela acreditou tudo. Tudo, tudo, tudo. E o poder dela ser curada não estava nas vestes. Não estava nas vestes. O poder que saiu não foi das vestes. Foi da fé, foi em quem ela estava depositando a fé, em quem ela realmente acreditava que podia curá-la. Ela colocou toda a sua confiança no Todo-Poderoso, no Salvador. E naquela multidão, aquela montoeira de gente, onde Jesus já estava sendo até exprimido, como diz o texto, Jesus se tornou tudo para ela. Era tudo ou nada. E ela depositou tudo. Até ser humilhada ali, até ser humilhada, ser zombada, ser até pisoteada na multidão, ela depositou tudo que ela tinha para se jogar aos pés de Jesus e conseguir a bênção dela. Só que aí entra também uma questão. Às vezes, naquela multidão, Jesus era tudo para ela. Mas será que às vezes para nós, Jesus não está sendo só um acréscimo? Só um a mais? Por exemplo,
quando eu era mais jovem, né, morava com os meus pais, a gente tinha lá a casa com piscina. Eu tinha vários amigos. Claro, quando eles descobriram que eu tinha piscina em casa, tive vários amigos. E o que é isso? Amigos por interesse, por conveniência. Será que a gente não está tratando Jesus em vez do nosso tudo? A gente não está tratando Jesus só como um amigo por conveniência? Eu vou acreditar em Deus, Ele vai fazer isso para mim, não tem problema. E na verdade, Deus precisa ser tudo na nossa vida. Quando Ele é o centro da nossa vida, todas as áreas, financeira, estudo, enfim, casamento, filhos, tudo, quando Ele é o centro de todas as áreas da nossa vida, tudo coopera para o bem daqueles que realmente creem nele. E, peraí, deixa eu tomar uma aguinha. Não sei se foi muito rápido, mas queria já chamar a equipe de louvor. E eu quero te falar que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, nós vivemos milagres todos os dias, até nos pequenos detalhes da nossa vida. Tudo coopera para bem. Nós desfrutamos da bondade de Deus. E eu digo isso porque Deus tem poder e tem desejo de nos ajudar. Ele tem desejo de nos fortalecer, de nos curar. Ele quer. Por quê? Porque nós somos filhos. Só que isso depende da nossa constância na fé. Isso depende se realmente a gente está constante na fé, no que realmente acredita. E eu te falo que às vezes a gente está às vezes no fundo do poço, não sabe mais o que fazer, mas Deus nos coloca nessa situação. Às vezes é o próprio Deus que nos coloca em situações de escuridão, em situações de fundo do poço, para realmente nós sabermos que quem vai tirar a gente de lá não vai ser um amigo, não vai ser ninguém, nem o próximo. Vai ser quem? Ele. Então é por isso que às vezes Ele coloca a gente nesse lugar lá do fundo do poço, porque nesse processo de fundo do poço que a gente amadurece, que a gente muda caráter, que a gente muda atitude, que a gente vira a chave na nossa vida e que Deus faz o quê? Tira a gente de lá para poder viver o propósito que Ele tem para nossa vida. E a mulher do fluxo de sangue, ela é realmente esse exemplo de fé. Que Jesus foi tão paralisado, ficou tão escandalizado com a fé dela, que ele parou automaticamente porque poder saiu dele. Então que a gente possa ser esse tipo de pessoa. Que a gente possa ser homens como exemplos de fé, como a mulher do fluxo de sangue foi. Que a gente possa acreditar que Deus ama tanto a fé, que Ele está disposto a responder de uma forma positiva para cada um de nós. Por quê? Porque eu volto a falar com vocês, quando nós se colocamos em posição de filhos, de herdeiros, Jesus, Ele cede, Ele abre o caminho para a gente. Por quê? Porque a gente entendeu a nossa posição. E eu gostaria de que vocês então já se colocassem de pé. Enquanto eu escrevia, como eu sou mãe, né, de um bebê de 8 meses, às vezes é difícil escrever, gente, palavra. Eu tinha que esperar o Enzo dormir para eu poder escrever alguma coisa. E numa das pausas ali que eu estava escrevendo, o Enzo estava dormindo no colchão ali na minha frente e eu estava na mesa, escrevendo a palavra. E quando ele acordou, virou, né, que agora ele engatinha, gente, ele já quase escala as coisas agora. Ele virou, olhou pra mim e começou a chorar. Chorou, e veio engatinhando, chorando até o meu encontro. E quando ele me viu, ele ergueu os braços, ou seja, pedindo colo, pedindo a mamãe, e eu peguei ele. E Deus ministrou tanto comigo aquela hora, porque eu estava fazendo a palavra. É isso que a gente tem que ser. Filhos desesperados pela presença do Pai. Filhos que não tenham vergonha de chorar para Deus, chorar por Ele, para Ele. Não é vergonha nenhuma chorar por Ele ou para Ele. Ele só quer que a gente seja filho, que a gente ocupe esse lugar. É só isso que Ele quer. Em Deus a gente encontra descanso, a gente encontra aconchego, a gente encontra colo. Ele é um Pai para nós.
Então eu digo para vocês que Ele é único, como a gente cantou nessa canção. Tenham fé, continuem, perseverem, porque vocês já são herdeiros. Tenham isso na cabeça, vocês já são herdeiros pela fé. Jesus, Ele é tudo, Ele tem que ser tudo na nossa vida. E eu quero que você feche os seus olhos, não seja indiferente. Mude, faça como a mulher fez, como a mulher do fluxo de sangue fez. Ela mudou a atitude dela. Ela ouviu falar de Jesus e mudou a sua atitude. É isso que a gente precisa fazer, mudar as nossas atitudes. Se olhar para ver o que a gente está fazendo de errado. É isso que a gente precisa, e depositar a nossa confiança, a nossa fé, não nos amigos, não nos parentes, mas nele, em Deus. Ele é todo-poderoso. É dele que vem o poder. Basta a gente crer, basta a gente ter fé. Então feche os seus olhos e vamos cantar essa canção, que Ele é único, único e único, incomparável.